Tudo Estou bem. te ouvindo, sim. Consegue visualizar a minha imagem também? Minha câmera? Sim, a gente está vendo você. Você Certo. pode compartilhar a sua tela? Sim, vou compartilhar com vocês. Estão visualizando? Vamos ver aqui. Isso, agora está aparecendo a tela do SEM. Do Bom, então, SEM, isso mesmo. rapidamente, algumas pessoas entraram logo depois da minha explicação. Então, no webinar de hoje, a gente vai abordar todas as formas de você fazer uma integração do SEM com o Factory, tá? Seja por etapa, por estágio, seja você exportar somente perfis, depois vidros, componentes. Então, a gente vai ver todas as formas aí de integração. E no webinar de amanhã, nós vamos abordar o processo de compra em si, que é a solicitação, cotação, aprovar a cotação, fazer o pedido de compra. Então, hoje a gente vai abordar muito mais essa integração do SEM com o Factory e amanhã a gente foca somente dentro do sistema Factory, ok? Então, Jéssica, tá com você aí. Oi, Jéssica, acho que você tá muda o seu microfone. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Isso, agora estou te ouvindo. Legal, voltou. Tinha sido bloqueado aqui, mas já Tá, retornou. só um aviso para o pessoal aí. Durante o treinamento, caso vocês tenham algum questionamento, uma pergunta, uma dúvida, né, vocês podem fazer aí no chat. Quando vocês colocam aí para everyone, todo mundo que está aí na sala aí do Zoom junto com a gente vai ver a sua pergunta, mas normalmente eu sempre respondo no privado, ok? E caso você queira fazer uma pergunta, daí somente para mim, daí você coloca aí o meu nome na hora de enviar a pergunta, daí a pergunta vai somente para mim, ok? Vai ter pergunta que eu vou responder para vocês no privado. Dependendo da pergunta, eu vou pedir para você aguentar um pouquinho, porque eu sei que lá na frente a Jéssica vai mostrar isso que você está perguntando. E vai ter pergunta que pode ser que no momento oportuno eu traga aqui à tona para que a Jéssica possa exemplificar para a gente, de repente, a sua dúvida e a dúvida de outras pessoas também, ok? Vamos lá, Jéssica, Certinho? pode começar. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Como o Paulo disse, meu nome é Jéssica, sou consultora aí do Sistema Factory. E hoje eu vou mostrar para vocês 3 tipos de integrações entre o software SEM e o software Factory. Essas integrações são integrações da necessidade de compras, né? Ou seja, toda a matéria-prima que vocês calcularam lá no sistema técnico, dentro das suas tipologias, o Factor vai receber essas informações para administrar a sua compra, administrar o seu estoque, fazendo aproveitamento dos materiais que você tem saldo no seu almoxarifado, né? O estoque da sua empresa. Então, eu vou mostrar para vocês agora a primeira forma de integrar, que é a forma mais simples que nós temos, onde nós chamamos de integração da obra principal. O que seria a obra principal? Então, eu estou com o sistema SEM aberto aqui para mostrar para vocês, tá? Separei 3 obras para que a gente interaja com elas. Então, essa é a primeira que vocês estão visualizando. Então, o que seria a integração da obra principal? Quando eu vou usar esse tipo de situação? Esse tipo de obra é aquela situação onde você vai comprar todo o material de uma vez. Então, você tem uma obra para o seu cliente, independente se ela é pequena, se ela é grande, né? Tudo vai depender de como vocês administram aí o espaço físico da empresa, né? A entrega para a obra e tudo mais. Então, nós temos clientes que fazem a compra já no primeiro momento. Em cima do quê? Em cima das medidas que vocês negociaram com o cliente, antes mesmo de realizar a medição na obra, antes mesmo de fazer um levantamento mais detalhado em cima de medidas, é feita essa compra. Então, para vocês que utilizam esse método, esse vai ser a demonstração que vai ajudar vocês aí, caso tenham dúvida, quem já é cliente Factory tem dúvida aí como usa, e para vocês que estão assistindo nós pela primeira vez, também esse é um demonstrativo de uma das formas de trabalhar, certo? Então, dentro do sistema técnico, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que ter uma obra e gerar um orçamento dela. Quando eu faço a geração do orçamento, eu
defino um status de fechada com o cliente. Então, conforme vocês podem ver aqui na tela, o status da obra está fechada com o cliente. Então, a minha obra, que é uma obra simples, a gente vai trabalhar com cenários simples para ficar mais fácil a conferência dos materiais, tá, pessoal? Mas também isso serve tanto para obras pequenas como para obras grandes, né? Prédios, condomínios e tudo mais, tá? Então, aqui dentro do 100, eu tenho uma obra com 3 tipologias, tá? E ela já está fechada com o cliente, eu vou fazer o envio para o Factory. Quando eu fizer o envio para o Factory, ele vai pegar a necessidade total das minhas 3 esquadrias na quantidade que está pedindo na minha obra. Tá? Vamos fazer então para vocês olharem como que vai ficar lá no sistema Factory. Então, eu tenho aqui o projeto, vou clicar aqui no botão exportar, esquadrias para o Factory. Tá? Aqui eu tenho algumas opções para selecionar. Eu vou explicar para vocês algumas delas conforme a gente vai avançando no treinamento, tá? Nesse primeiro momento, explicar para vocês esses botõezinhos aqui que vocês podem selecionar. Então, aqui eu tenho tipo de processamento. Eu tenho uma opção estoque mais produção, estoque, produção e cortes. O que seria cada um deles? Nessa primeira opção, estoque mais produção, é a situação onde você já vai enviar para o Factor a necessidade de produção também. Além do que você precisa comprar, você já dispara para o Factor as suas ordens de produção, né? As suas ordens de montagem das esquadrias. Ou seja, eu não vou fazer nenhuma alteração das medidas, eu vou produzir exatamente o que eu estou vendendo. No caso do nosso mercado, né? Isso é um cenário que eu particularmente acredito que não seja comum de você para fabricar suas esquadrias com as medidas que vocês colocarem em orçamento. Então, eu sempre aconselho todos vocês, nossos clientes, a usarem as opções separadamente. Não usar essa primeira opção que já vem marcada. Então, eu faço primeiro o envio do estoque para o Factor receber as quantidades e todas as matérias-primas que vocês vão usar na sua obra. Depois eu faço o envio da produção, que é o que? A lista de montagem, né? Aquela lista indicando que essa tipologia vai usar esse componente, esse perfil nesse tamanho, nessa cor, para que a sua equipe possa fazer a montagem da esquadria. E depois a lista de corte, que são nada mais é do que a lista dos perfis que você precisa cortar com as medidas que você vai cortar. Por que eu envio tudo isso para o Factor? Para o Factor fazer a gestão do seu estoque e a gestão do andamento desse processo acontecendo na sua produção. Claro, quem vai definir para vocês as medidas, o que precisa, quantidade e tudo mais, é o SEM, né? O nosso software técnico que realiza todos esses cálculos para vocês. Quem já tem o Factor hoje e não tem o Factor, quem já tem o SEM e não tem o Factory, sabe muito bem que o SEM também tem relatórios que mostram lista de montagem, que mostram lista de corte, e vocês acredito que se baseiam nesses relatórios para fazer a gestão da obra. Quando eu envio tudo isso para o Factor, eu consigo fazer tudo isso diretamente no software de gestão Factor, tá bom? Aí os dois softwares começam a trabalhar aí sincronizado nessa parte da gestão da obra. Então, hoje, no exemplo de hoje, a gente vai fazer a integração de estoque, somente estoque, certo? Que é o tema de hoje. E aí, aqui embaixo, incluir na exportação. Eu tenho um quadradinho aqui indicando várias opções: perfis, componentes, vidros, chapas, telas, kits de vidros. Cada opção dessa indica o que você quer enviar para o Factory. Se você quiser comprar somente perfil nesse momento, você pode desmarcar as outras opções e enviar somente o perfil. Se você, por algum motivo, não faz a compra do vidro, se você tem o vidro aí internamente, você ignora aí o vidro e envia somente perfil, componente, chapas e tudo mais. Então, tudo vai depender da gestão de como a sua empresa se organiza no momento da compra. Então, o sistema técnico 100 te permite selecionar o que você quer enviar ou não. Lógico, todas as opções vêm marcadas por padrão e você decide qual delas você quer desmarcar ou não, certo? Aqui embaixo eu vou indicar para qual empresa eu vou enviar esses dados, ou seja, essa empresa que vocês estão vendo aqui, lá no Factory eu tenho o cadastro das minhas empresas. Então, quando eu indicar a empresa que eu quero que envie,
e no Factory a empresa que eu quero que receba os dados, eu vou indicar por qual empresa eu vou comprar. Então, nós temos situações, às vezes, em que a empresa tem dois CNPJs, né? Porém, nesse momento dessa obra específica, eu vou comprar pelo CNPJ X e eu acabo enviando para o Y. Então, o Factor, ele vai receber de acordo com de acordo com a forma como vocês enviarem. Então, é muito importante a atenção nesse momento para que vocês selecionem a empresa correta, tá? Para que o Factor faça a gestão vinculando as movimentações na empresa que realmente vocês vão realizar as movimentações de compra depois. E também para que o Factor identifique que vocês vão fazer o aproveitamento de estoque nessa empresa. Então, se você tem aí duas empresas cadastradas no Factory e uma delas você faz gestão do estoque, né? Tem um CNPJ que está lá todo o meu material, onde eu movimento o meu almoxarifado. Se você quer que essa exportação aproveite algum componente, alguma barra que você tenha nesse estoque, você precisa selecionar essa empresa aqui no momento da integração, tá? É vocês que definem para onde vai e o Factor vai olhar se tem ou não saldo de estoque nesse momento. Aqui eu tenho a data prevista de conclusão da obra, que é aquela mesma data que a gente coloca lá no orçamento, né? Essa data vai ser levada em consideração aí nas solicitações de compra, para que vocês consigam ter uma data prévia para negociar com os fornecedores. E aqui eu tenho 3 botões que são origem dos perfis, dos componentes e dos vidros. Aqui a gente vai usar aí no próximo exemplo, então vamos pular por enquanto. Vou clicar aqui para exportar. Eu já fiz a exportação, então toda vez que você exporta, o sistema técnico ele sempre vai te avisar que já existe uma integração. Por que ele faz essa mensagem, né? Por que ele te mostra isso? Porque uma vez que eu enviei o dado para o Factory, esse dado ele não vai ser substituído se eu enviar novamente. Então, olha, já sem querer, eu acabei colocando um componente errado aqui na minha tipologia e tal. Eu quero fazer envio de novo. Como que eu faço? Você exclui tudo que está no Factory e envia novamente para que o sistema Factory entenda que não existe dados dessa obra ainda. Para que ele entenda que ele precisa cadastrar novamente, avaliar tudo novamente. Tá? Então, o sistema 100, ele te avisa para ajudar você na gestão do Factory. Então, olha, já foi exportado, você deseja exportar novamente, vai gerar inconsistência. Já pensando que é necessário sempre verificar se o que você quer trocar, se o que você que precisa mexer está no Factory ou não, tá bom? Enquanto isso aqui, eu vou compartilhar aqui a tela do Factory para vocês visualizarem. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pessoal, essa telinha aqui, não sei se está aparecendo, é uma barrinha que o SEM carrega enviando tudo para o Factory, tá? Deixa eu compartilhar a tela do Factory para vocês, para a gente ver o que o Factory vai receber neste momento. Então, estou compartilhando aqui a tela do Factory, se todo mundo está visualizando. Tudo ok, Paulo? Vamos começar aqui nosso processo. Então, eu já fiz o envio. Agora eu vou conferir como que essas informações vieram parar no Factor. E o que o Factor recebeu? O que o Factor fez nesse momento? É bem simples, né? Só um disparo e aí começa agora nosso treinamento. Então, a gente vem aqui em ferramentas dentro do Factory. Temos um botãozinho que gerencia somente isso, log de integração. Então, eu vou mostrar um primeiro log para vocês entenderem o que o Factor fez no momento na primeira vez que eu enviei os dados. Ele cadastrou os meus produtos. Então, toda aquela lista que eu tenho de componentes, aquela lista de perfis, de vidros, eu não preciso fazer a inserção delas manualmente. Tá? Eu simplesmente venho aqui, envio e o Factor cadastra tudo para vocês. Cadastra como? Com as informações que vocês colocaram no SEM. Então, é muito importante que o cadastro dos produtos lá no SEM estejam corretos, estejam com os códigos corretos, estejam com a descrição de acordo com o que vocês querem trabalhar no Factory, porque como os dois softwares são integrados, isso é um conselho que eu sempre falo para todos os nossos clientes.
os dois softwares devem ser espelho um do outro. Então, a informação que você tem no Factor cadastral de produto, por exemplo, ela tem que estar exatamente igual ao que você tem no SEM. Nossa, Jéssica, mas eu preciso alterar uma descrição só para enviar esse pedido de compra. Não é legal você fazer esse ajuste no Factory. Pode gerar depois inconsistência dos dados, vocês podem acabar se perdendo dentro das informações. Então, a gente sempre aconselha a corrigir o material dentro do SEM e reenviar novamente para o Factory, certo? Então, o que o Factor fez aqui diante desse log? Aqui nós temos a coluna que identifica o que ele cadastrou, a referência, que são os códigos, e a descrição. Então, ele cadastrou todos esses produtos para nós, ó, que eu estou mostrando aqui. Aqui está o código deles, a descrição, e depois ele seguiu com um produto variante. O que é produto variante? Para você que está visualizando o Factor pela primeira vez. Produto variante é como se fosse uma característica do produto. Então, ao invés de eu ter o meu produto cadastrado várias vezes no meu banco de dados Factory, eu tenho um cadastro dele e eu tenho um leque de informações sobre ele, que são variações desse produto. Por exemplo, o perfil. O perfil eu posso ter ele em várias medidas, porque em cada obra ele vai estar em uma medida diferente. Eu posso também ter o meu perfil em várias cores. Cada cliente vai definir uma cor durante a sua negociação, então eu vou ter o mesmo perfil cadastrado com várias cores. Esse tipo de informação nós chamamos de variante. Então, eu tenho um perfil e aí eu tenho uma variante branco, eu tenho a variante preto, fosco, tem a variante numa barra de 6.000, uma barra de 4,5, aqueles pedacinhos pequenos que você já gerenciou, que você vai cortar para fazer a sua obra, a ordem de produção de fabricação. Tudo isso o Factor vai ter que cadastrar para ele poder movimentar. Então, ao invés de ele ter N cadastros de perfis, ele vai ter um só, e dentro desse perfil você vai ver todo esse leque de possibilidades de usar esse perfil, tá? No componente é a mesma coisa. Se você tem um componente que vai seguir a mesma cor da obra, ele vai existir no branco, no preto, na cor que você definiu no momento de exportar. Então, essa informação também vai ser uma variante do mesmo componente. O vidro, a mesma coisa. Cada vidro tem a sua medida. Cada vidro tem a sua cor, a sua espessura. Tudo isso vai ser levado em consideração chamando de variante no Factor, certo? Então, aqui ele mostra que ele cadastrou para nós todas as variantes, tá bom? Vamos olhar lá no cadastro do produto, como que ficou esse produto. Fechar aqui. A gente vai vir aqui em início. Aí nós temos o atalho aqui de produtos. Então, aqui está. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um perfil. Então, aqui na lista de produtos, eu consigo fazer filtro nas minhas colunas. É bem legal aí de usar. E eu consigo trocar minhas colunas de lugar também. Ó, por exemplo, colocar o grupo aqui do lado da minha descrição. Posso excluir uma coluna que eu não quero visualizar. E toda essa tela aqui é personalizada para cada usuário da sua empresa. Cada usuário deixa a tela da forma como ele gostaria de visualizar no momento que ele está trabalhando. Tá? Vamos clicar aqui. Vamos filtrar somente o grupo de perfil para a gente dar uma olhadinha o que o Factor fez. Tá? Vamos pegar aqui esse cadastro para a gente dar uma olhada. Então, aqui está. Aqui é o código dele, a descrição. Aqui nós temos mais informações sobre o produto, né? A linha, grupo, subgrupo. Nós temos aqui também a aba grade variantes. Então, é aqui que vai indicar o tamanho dessa barra, o tamanho desse perfil. Então, aqui na aba grade variantes, eu tenho, vamos editar ela aqui para a gente visualizar. Então, aqui está o código dela, natural 3.000. Aí eu tenho tamanho do perfil, 3.000 milímetros. Tratamento do perfil, natural. Tá? Toda vez que o Factor enviar uma medida nova, numa cor nova desse perfil, ele vai acrescentar uma nova variante para esse perfil.
E isso faz com que o seu banco de dados fique bem otimizado e você consiga identificar o seu produto de uma forma bem mais simples e bem mais rápida, certo? Ele já traz aqui um custo, já traz aqui para nós o peso do perfil, tá? Todas essas informações vieram da onde? Vieram lá do SEM. Já vou mostrar para vocês um lugar bem legal de conferência, que é um relatório que a gente fornece aí para vocês identificarem, para a gente fazer a conferência entre os dados, entre os dois softwares. Então, aí, é tudo isso que o Factor criou, todos esses perfis. Agora, vamos mostrar um dos componentes aqui, ó. Vamos pegar essa roldana aqui. Grade variante, uma opção natural. Aqui está o código, a descrição. Ó, pessoal, é muito importante que o código do produto seja o mesmo do SEM. Por quê? É o único campo que o Factor valida no momento da integração. Campo código, tanto o código do produto como o código de variante. Lógico, esse código de variante é uma junção entre alguns códigos, certo? Só que lá no sistema técnico, vocês têm uma lista de tratamento para cadastrar. Então, o código que vocês colocam lá é o código que o Factor vai receber aqui para cadastrar o produto. Então, por que eu falo da importância desse código? Se eu enviar esse produto novamente lá do SEM, e aqui no Factor eu vim colocar um ponto, uma exclamação, uma letra a mais, qualquer caractere a mais que eu coloque aqui, qualquer um, independente do que eu estou escrevendo. Na hora que eu enviar uma obra que também precise desse produto, como o código do SEM estará diferente, ele vai cadastrar o produto de novo. Qual o impacto disso? Ele não vai olhar o seu estoque, se você tem roldano ou não. Ele vai pedir para comprar a quantidade total e ele vai criar um novo produto para começar a gerenciar. Então, no seu banco de dados, você vai ter 2 produtos que significam a mesma coisa, porém com códigos diferentes. Então, pessoal que usa o SEM e usa o Factor, não manipule cadastros no Factor. Não venha aqui e ajuste porque o código está incorreto. Não faça nenhum tipo de ajuste aqui, pensando que não vai ter impacto depois, porque terá, certo? É muito importante isso, pessoal. Se a sua base do SEM não está de acordo com o que você precisa para começar a trabalhar no Factor, será necessário você fazer ajustes na base, nos materiais, deixar eles certinho, redondinho, para daí você enviar para o Factor. Então é isso, aqui estão os cadastros de produto. Voltando aqui aos nossos logs, vamos mostrar aqui o que o Factor gerou agora, né? Eu enviei os produtos já estavam cadastrados, mostrei como que eles são cadastrados. O que ele gerou de movimentação? Então aqui, ó, na barra item, ele gerou para mim solicitação de compra, o código da solicitação de compra e a descrição da solicitação de compra. Então, aqui, ó, gerou várias solicitações de compra, gerou ordens de produção de beneficiamento e gerou transferências de local de estoque. Então, essa tela que eu estou mostrando para vocês, detalhadamente, é a tela mais usada tanto por nós técnicos como por vocês clientes. Aqui mostra o que aconteceu no momento que eu cliquei no enviar lá do SEM. Essa tela ela vai te ajudar a identificar um possível erro, se você achou algum produto que não veio, algum produto está na quantidade errada, essa tela vai te ajudar aí de primeira mão, tá? Então, esse é o log de integração. Vamos olhar aqui agora o que mais o Factor pode ter gerado, né? Então, vamos abrir aqui o módulo de compra, solicitação de compra, vamos conferir aqui as solicitações que foram geradas. Essa telinha aqui é a primeira tela do módulo de compras, né? É a primeira tela que vocês, pessoal aí, comprador, vai usar para começar aí a disparar suas compras para os seus fornecedores. Como que você vai usar essa tela? Ela já vem por padrão com alguns filtros aqui, que, lógico, nos ajuda muito no momento de identificar a obra que eu quero comprar, tá? Então, aqui eu tenho o cadastro de projeto, onde eu vou vincular aqui o meu projeto e vou clicar no botão localizar.
Cliquei no botão localizar, ele já filtrou para mim todos os produtos desse projeto. Vamos recapitular um pouquinho o que é projeto? Projeto é o mesmo código que vocês usam lá no SEM. No SEM vocês chamam de código da obra e o Factor interpreta como código de projeto. Então, esse código de projeto, o Factor ele faz a amarração dele em todos os itens da sua compra, para que você consiga ter a rastreabilidade de tudo que você está comprando para aquela obra. E mais legal ainda, aquele controle que você faz fisicamente de separar os materiais no cantinho do seu espaço físico para saber que aquele material é da obra do fulano, o Factor também faz essa separação para você. Ele faz essa separação através de um local de estoque com o mesmo código da sua obra, com o mesmo código de projeto. Então, aqui nós temos a opção de ter vários locais de estoque para que você tenha separadamente o controle, o gerenciamento do quanto você tem em cada local. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, mostrar aqui novamente. Código do projeto, aqui está o código do meu projeto. Eu sempre gosto de conferir a lista de compra por grupos, né? Geralmente a gente compra componentes com fornecedor, a gente compra perfil com outro, vidro com outro. Nem sempre o mesmo fornecedor vai ter perfil, vai ter componente, certo? Então, um outro filtro bem legal para a gente usar é o filtro do grupo. A gente visualizar aqui. Vamos filtrar aqui por componente. Então, aqui o Factor já filtrou para mim. Eu tenho 23 solicitações de compra para esse projeto. Ó, está aqui, ó, meu projeto 1 do treinamento, o grupo componente. Eu tenho 23 solicitações para comprar meus componentes. E agora eu vou mostrar para vocês a situação que nós temos de conversão de unidade de medida, certo? O que seria isso? Lá no sistema do SEM, nós temos dois campos para informar a unidade de medida, para indicar a unidade de medida de estoque e a unidade de medida de embalagem, que é como eu compro esse material. Então, tanto no SEM como no Factor, eu também vou ter essa informação aqui, para que ele receba o dado do SEM e faça o gerenciamento dele no momento aqui de avaliar seu estoque e avaliar como você deseja comprar. Então, eu tenho um exemplo bem simples para mostrar para vocês, que é o caso do silicone. Tá? Vamos clicar aqui em visualizar a solicitação de compra. Então, o que está pedindo aqui? Está pedindo uma solicitação de compra para a empresa comprar pela empresa 110, né? Que é a minha empresa que eu selecionei lá no SEM, que eu indiquei que eu queria comprar por ela. A data de cadastro, a data de hoje, a finalidade, a data desejada é aquela data que a gente viu lá na telinha de integração, 17/4. Então, para quando eu preciso desse material? Essa data desejada, vocês conseguem usar ela aí para negociar depois com o fornecedor. Documento, solicitação de compra e uma numeração. Então, cada registro do Factor sempre vai ter uma numeração para acompanhar um controle interno, né? Lógico que o que mais vai interessar para vocês é que esse produto está amarrado à obra que você está fazendo a gestão. Mas dentro do Factor, como ele cria uma solicitação para cada produto, ele segue uma numeração aí para ajudar vocês na hora de fazer a gestão desses registros. Então, eu tenho aqui meu produto, que é o código lá do SEM, né? Meu silicone, na cor, né? Variante branco. Unidade de comercialização é a unidade de compra. Como eu compro silicone? Eu compro silicone em metro? Não, eu compro em tubo, né? Meu fornecedor, eu não chego lá para o meu fornecedor e falo, eu quero 5 metros de silicone. Eu quero tantos tubos, 1, 2, 3 tubos. Então, como que o Factor vai te ajudar nisso? Ele vai te indicar que a sua unidade de comercialização é tubo, um tubo, e a unidade de estoque. Como que o seu projeto está consumindo esse material? Lá na necessidade do SEM, quando vocês colocam que vai usar silicone, vocês colocam quantos metros vocês vão usar. Vocês não colocam quantos tubos vocês vão usar naquela obra. Então, a unidade de estoque, que é como esse material vai ser consumido
no momento de retirar do estoque, vai ser em metros, certo? Você pode ter um tubo e usar, não sei a quantidade exata que vocês utilizam, mas vamos supor que eu tenho um tubo e eu uso em 2 obras, então eu não posso indicar que eu vou usar um tubo naquela obra e tirar um tubo do estoque. Eu vou tirar X metros do meu estoque, tá bom? Então, aqui está a unidade de estoque em metro, quantidade de unidade de estoque, 15 metros. Então, um tubo possui 15 metros. Então, se o 100 pedir 30 metros, ele vai pedir para comprar 2 tubos. Tá bom? Então, essa informação aí é bem legal para vocês fazerem a gestão da compra e principalmente do estoque de vocês. Lá no 100, como que eu enxergo essa informação no 100, né? Deixa eu abrir o 100 aqui, rapidinho. Vamos lá, vamos abrir o cadastro desse produto no 100 para a gente... Deixa eu compartilhar a tela do 100 aqui com vocês. Vamos abrir aqui o cadastro de componentes. Estou digitando aqui o código do nosso produto. Ó, aqui está meu silicone. Então, essa informação, ela veio do 100. Como que eu sei? Está aqui, ó, na aba principal, aba ficha. Eu tenho código, descrição, é aqui, ó, Unid-Emb, unidade de embalagem, TB, que é tubo, Unid-Item, MT, unidade do item, metro, quantidade por embalagem, 15. Então, quantos metros eu tenho em cada tubo? Neste exemplo aqui, 15. Então, o que o Factor fez? Ele copiou essa informação. Então, essa informação ela tem uma origem, né? Ela veio do Factor e foi copiada aí do 100. Vamos mostrar lá no Factor onde eu vejo essa informação também. Então, aqui está minha solicitação de compra. Aqui no Factor, cadastro, produtos, conversões de unidade de medida. No momento que eu fiz a integração, o Factor veio aqui e cadastrou para nós uma conversão. O Factor, para ele trabalhar dessa forma, ele tem esse pré-registro que é uma conversão de unidade de medida. Para ele saber que quando você usar a unidade de medida tubo, significa que você quer que ele transforme em outra quantidade de acordo com o que está no produto. Então, para isso, nós temos as conversões, que é converter de tubo para metro. Então, toda vez que você tiver uma situação em que você precisa realizar uma conversão, estou comprando com unidade de pacote, mas meu estoque é em peça, sempre você terá que cadastrar uma conversão, caso você opte por trabalhar manualmente. Se essa informação já está no 100, se o seu produto do 100 está como silicone cadastrado da forma como você compra, o Factor cria isso para você automaticamente. Aí é uma preocupação a menos aí. Então, aqui, se eu abrir a minha conversão do silicone, olha como que ela ficou. Unidade de estoque, metro, unidade de conversão, tubo, fator. Fator é quantos metros corresponde a um tubo. É só você fazer essa perguntinha que te ajuda aí no momento de saber qual é o fator que você vai colocar. Então, nessa situação, um tubo corresponde a 15 metros. Por que ele tem essa informação aqui dentro? No momento de comprar, eu vou só digitar quantos tubos eu estou comprando. E o Factor se encarrega de transformar ele para você em metros. Por isso que ele precisa saber quantos metros corresponde um tubo. Se você indicar isso, que é o fator 15, se eu colocar 2 tubos, ele vai passar para 30 e assim ele vai somando de acordo com a quantidade de tubos que você colocar no momento da compra, que é o treinamento que a gente vai ver amanhã, como comprar aí esses materiais que a gente está enviando para o Factor. Tá? Então, esse é um dos cadastros que também são gerados no momento da integração, que são as conversões. Nós temos mais conversões aqui também, ó. Pacote para conjunto, par, peça para pacote,
Então, por exemplo, aqui, ó, eu controlo isso como peça, mas eu compro em pacote, então eu tenho 500 peças em um pacote. Todas essas informações não fui eu que cadastrei manualmente. Todas elas estão no SEM, na base que eu estou usando, e no momento que eu fiz o envio para o Factor, elas foram criadas automaticamente. Tá? Então, elas são criadas automaticamente já pensando na minha solicitação de compra. Para eu ter uma solicitação de compra assim, indicando que um tubo corresponde a 15 metros, eu preciso desse pré-cadastro que nós chamamos de conversão de unidade de medida. Tá? Então, é por isso que eu estou explicando como que surgiu lá a conversão, para depois vocês entenderem como que a solicitação de compra veio assim. Certo? Então, essa é a solicitação de compra que é gerada aí no momento da integração. Outra coisa que nós geramos também na integração é a transferência de local de estoque. Então, aqui em estoque, transferência de local de estoque, eu vou fazer o filtro aqui do meu projeto. Sempre filtro por projeto, pessoal, para vocês não ficarem trabalhando com as informações de outra obra, né? Então, é um filtro principal aí no momento de consultar os dados do Factory. Vou clicar para localizar. Aqui está. Ele pediu para eu transferir todos esses materiais que vocês estão vendo na tela. Ó. Aqui estão eles. O código e a descrição de todos eles e a cor que eles pertencem. E aqui a quantidade de cada um deles. Por que ele pediu para eu transferir tudo isso? Porque eu tenho quantidade de estoque de cada produto que está aqui na minha tela. Então, se eu entrar aqui no estoque, consulta de estoque, vou colocar aqui no meu almoxarifado para vocês olharem. Olha os materiais aqui, ó. Olha o fecho que está aparecendo lá, tá vendo? Esse fecho aqui branco, ele está aqui para mim também aparecendo. Ele está pedindo para eu transferir 5 do meu almoxarifado para a minha obra. Quanto que eu tenho ali em estoque? Eu tenho 50. Tá? Lógico que esse é um exemplo fictício aí que eu manipulei para mostrar para vocês. Então, essa questão de estoque é um ponto muito importante que vocês sempre têm que fazer a conferência, fazer aí o inventário que nós chamamos, né? Para que essas quantidades que o Factor vai sugerir para você tirar do seu estoque principal e enviar para o seu projeto, essa quantidade não pode ser falsa, né? Então, eu tenho que, de fato, estar com o estoque certinho, conforme está o meu físico, para que esse aproveitamento seja real e te ajude e não te atrapalhe aí no momento de conferir se realmente você vai comprar o que o Factor está te pedindo. Então, como vocês podem ver, eu tenho saldo desses materiais aqui, certo? E aqui gerou para mim uma sugestão de transferência. Por que eu falo sugestão, sendo que o registro já está criado aqui? O Factor, ele não vai dar ok nos seus movimentos no momento que você integra. Ele só cria. Ele cria o registro, só que ele ainda aguarda você dar ok. Você ir lá, fazer a conferência, se é aquilo mesmo que você realmente vai comprar, se é aquilo mesmo que você tem em estoque. E aí você vai dizer para o sistema que, olha, é isso mesmo, agora sim eu quero oficializar esse registro que você criou para mim. Como que funciona isso? É através desse status que vocês estão vendo na última coluna aqui, ó. Status de elaboração. Tá todo mundo aqui, ó, como edição. Então, enquanto está em edição, não movimentou meu estoque. A partir do momento que eu finalizar, aí sim vai sair o material do meu estoque e o meu estoque vai, no caso do fecho, aqui eu tenho 50 e aqui eu tô pedindo 5. Então, vamos tentar finalizar para ver se vai mudar ali a quantidade do meu estoque. Quando eu cliquei no finalizar, ele já sumiu da minha lista. Então, a lista, ela sempre abre para você com tudo que está pendente e você dá ok. Que dá ok nada mais é do que finalizar o movimento. Se eu voltar aqui no meu estoque e atualizar ele, olha aqui, ó, o meu fecho já não tem mais 50, agora ele tem 45, porque eu tinha 5 para a obra. Clicar aqui em detalhes do item, olha aqui,
Essa questão aqui de estoque é o que eu falei lá referente ao projeto. Isso é muito legal para ajudar vocês a saberem onde está o seu material. Então, se eu clico aqui, eu sei que eu tenho 45 no almoxarifado, certo? Vamos tirar o filtro aqui para mostrar todo o estoque. Vou pedir aqui para mostrar somente com saldo. Peraí, Jéssica, tá mostrando que tem 50. Você não acabou de tirar 5 e colocar na minha obra? Sim, mas eu tenho 50 onde? Só tô dando uma palhinha aqui, mas isso a gente vai ver no treinamento de estoque, tá, pessoal? A gente abre aqui. Quando eu visualizo, ele me mostra cada local de estoque que eu tenho produto. Então, eu tenho 5 no meu projeto, que é o que a gente está usando, e eu tenho 45 no meu almoxarifado. Então, só com essa tela, você já sabe como está a sua empresa. Você já sabe aonde está o seu material e você consegue saber também se tem obra que ainda falta transferir ou não, porque vai aparecer sem saldo de estoque aqui, certo? Aqui dentro dessa tela também tem a abinha de movimentos de estoque, onde eu consigo ver aqui, ó, que foi realizada uma transferência de saída, tirando do almoxarifado, e depois foi criada uma entrada na minha obra, que é o meu projeto. Entenderam a importância de um projeto para cada, um estoque para cada projeto dentro do Factory? É para isso. É para o Factory fazer essa gestão para vocês. Para que ele faça esse gerenciamento e você consiga saber no total, então no seu espaço físico total, quanto eu tenho? Tenho 50. Mas esse 50 está onde? Está 5 para minha obra e tenho 45 no estoque ainda para usar. Se eu integrar uma próxima obra e ela pedir novamente esse fecho, ele vai olhar 45 agora, ele não vai mais olhar 50, porque ele já separou 5 para você. Quando você deu o finalizar, ele separou para você, tá? Então, essa é uma das gestões que o Factor faz no momento de enviar, de receber as informações do SEM. E aqui eu tenho todas as minhas transferências de local de estoque, tá bom? Outra coisa, se eu tenho um produto que está pedindo para mim metros, mas eu compro ele em rolo, por exemplo, se a quantidade de metros que ele está pedindo é suficiente com o que você tem do estoque, quantidade total, né? Se a quantidade total é suficiente com o que você tem no estoque, ele já vai transferir para você, sugerir a transferência para você. Se não, ele vai pedir para você comprar de acordo com a unidade que você compra, que daí no caso seria um rolo, por exemplo. Estamos falando aqui dessa guarnição aqui, ó. Essa guarnição ela é controlada em metro, certo? Então, ela está pedindo 2 metros. Mas eu tenho a opção de comprar em rolo. E aí, se minha obra precisasse de quantidade de metros maior do que eu tenho no estoque, ele ia pedir para eu comprar um rolo, tá? Então, essas situações aí de conversão de unidade de medida, elas impactam também aí na sua gestão da transferência de local de estoque. Vou mostrar para vocês agora um relatório bem interessante, que é o relatório aqui, ó, em estoque, relatórios, log de integração detalhado. Então, está aqui. Todos os relatórios do Factor, por padrão à sua esquerda, e sempre vai abrir uma lista de filtros para te ajudar na exibição dos dados, que você pode manipular eles conforme você precisa. No nosso caso, eu quero ver somente o projeto que a gente está trabalhando. Então, eu clico aqui no projeto, vou fechar aqui de novo. Clico aqui nos 3 pontinhos na frente da coluna projeto, da linha projeto. Vou selecionar aqui o meu projeto que eu quero. Selecionar. Só um minutinho. Tipo de integração, quero só ver estoque, que é o que eu acabei de enviar. Aqui está. Vou diminuir aqui os filtros, ó, consigo arrastar para ficar melhor a tela para a gente ver. Então, esse é o relatório que eu sugiro que vocês utilizem aí no dia a dia, tá? Então, aqui eu tenho qual é o meu projeto,
tipo de integração de estoque. Aí aqui dentro eu tenho por grupo, né? Meus componentes. Todas as solicitações de compra que eu preciso comprar dos meus componentes. Quais são os itens que vão usar esse produto? Essa é uma informação bem legal. Então, lembra que eu falei que todo o registro da integração vai ficar amarrado ao projeto? Isso para quê? Para eu saber que eu estou comprando esse produto para essa obra, para esse item. Então, se eu tenho um componente que eu vou usar nessa porta específica, ele vai aparecer aqui no tipo que você informou lá. Que no caso a gente está chamando de J1, J2, J3, né? Cada um de vocês usa a nomenclatura que vocês preferem. Essa nomenclatura vai vir para o Factory e aí vocês vão saber que esse componente você vai usar nesse e nesse tipo. Que é aqui, ó, itens do projeto. Qual é o item do projeto que usa esse material? Para ajudar aí na conferência. Então, aqui estão todos os componentes. Aqui embaixo eu tenho todos os perfis, ó, quantidade de barras, tá? Total em peso, ordem de produção, transferência de local de estoque. Aqui estão minhas transferências de local de estoque. Tudo que o Factor gerou para vocês no momento da integração, que é o que eu já mostrei de solicitação, transferência, vou mostrar as ordens de produção também, ele criou para nós esse log, que ajuda aí você conferir de uma forma em lista, né? É a mesma coisa que aquela telinha que eu mostrei no começo, mas aqui ele te mostra um pouquinho mais de informação que eu acho que fica mais legal aí para vocês usarem. Então, por exemplo, vamos conferir os perfis. Então, vou selecionar aqui o grupo de perfil. Estão aqui os meus perfis, ó. 84 quilos. Total de 25 solicitações para comprar. Vamos ver, vamos puxar um relatório do 100 para a gente conferir? Deixa eu abrir aqui um relatóriozinho do 100. Vocês estão olhando aí minha tela do Factor enquanto isso? Então, vamos lá. Aqui no Factor, não vou conseguir mostrar as duas telas ao mesmo tempo, né? Mas vamos pegar, por exemplo, vamos pegar esse CA200 aqui, ó, esse contramarco natural 6.000 milímetros. Eu estou pedindo 4 barras, né? O Factor está pedindo para eu comprar 4 barras aqui, certo? Vamos compartilhar aqui a tela do 100. Então, aqui, ó, relatóriozinho do 100, ó, mesmo projeto. CA200 está pedindo 4 barras também. Então, a conferência que eu sugiro que vocês façam no momento que integra é essa. Puxa um relatório do 100, puxa um relatório do Factory e compara se a quantidade bate, se as medidas batem, peso e tudo mais, em alguns produtos principais, né? Vamos conferir o total aqui, ó. Total de peso, 84,93. Vamos lá no Factory. 84,93. Tá? Então, esse controle aqui é para que vocês façam a conferência entre os dois softwares. Então, eu já tenho aqui a minha conferência de perfil, posso pegar mais um outro aqui para fazer a conferência. Vamos pegar, por exemplo, esse RA345, tá pedindo 4 barras aqui, ó. RA347, né? Eu falei errado. RA347. 4 barras. Legal? RA347, peso 4,44. 4,44. O Manufec. RA347, peso 4,44, 4 barras. Então, é aquilo que eu falei, eu repito, eu vou falar 1000 vezes para vocês. Os dois softwares têm que estar espelhados, né? Então, o que está no 100 tem que estar no Factory. Jéssica, por acaso, nesse relatório aí embaixo aparece também as transferências de local de estoque?
Sim, aparece. Ah, tá, porque tem alguns casos que às vezes a empresa, embora tenha alguma coisa ali no almoxarifado ainda, mas ela não quer usar o que ela tem no almoxarifado. Às vezes, para aquela obra específica, ela quer comprar 100%. Então, daí, que relatório você indica para melhor a pessoa olhar as transferências que gerou, para ela analisar se ela vai querer usar do almoxarifado ou se ela vai querer transformar aquilo em solicitação de compra? Embora eu sei que a gente vai ver amanhã com detalhe, né? Mas tem algum relatório onde ela possa somente fazer esse checklist? Então, aqui no momento da integração, por exemplo, os componentes, né? Que nem eu mostrei na hora que eu abri o relatório. O relatório ele vai te mostrar tudo o que foi integrado. Então, tem a solicitação de compra, tem as transferências do local de estoque, se tiver ordem de produção, ele vai mostrar também. E neste caso desse exemplo que a gente está usando, eu tenho saldo de estoque somente de componentes, não tem saldo de perfil. Então, ele pediu para Sei. transferir os materiais que eu tinha em estoque. Então, aqui está o exemplo das transferências de local de estoque, caso vocês precisem conferir. Não encontrou o material aqui na lista de solicitação, ele provavelmente estará aqui na lista de transferência de local de estoque. Ah, legal. Então esse relatório já traz a informação. Traz todas as informações. Por isso que ele é bem completo e ele facilita bastante aí a conferência das informações. Porque ele tem os filtros que você pode usar aqui para trabalhar, né? Para saber tipo da integração, grupo de produto, a data que eu integrei. E aí aqui na frente, na questão da montagem do relatório, ele vai te mostrar de uma forma bem simples tudo o que você precisa para conferir os dois sistemas. Legal, bacana. Pode prosseguir. Tá bom? Então, esse é o log que eu tinha, esse é o relatório de log que eu tinha para mostrar para vocês. Se alguém ficou com dúvida aí, ó, estoque, relatórios, log de integração detalhado, tá bom? Todo mundo aí que tem a versão Smart, a versão Pro, esse relatório é para estar disponível para vocês usarem aí. É um relatório nativo do sistema. Beleza? Vou fazer outro tipo de integração agora para vocês olharem uma outra situação, que é a situação, deixa eu só concluir aqui mais uma coisinha. Vamos voltar aqui em compra, solicitação de compra, grupo perfil. Vamos olhar aqui os perfis. Todos os meus perfis estão pedindo para comprar que cor? Natural, ó, variante do produto. Se eu abrir, por exemplo, essa travessa aqui, ó, tá pedindo para eu comprar natural, 2 barras, certo? E aqui embaixo ele me mostra a cor que ele precisa na obra. Como a maioria de vocês sabem, né? É bem comum aí no nosso mercado de esquadrias você comprar o perfil na cor natural ou sem cor, sem tratamento. Cada fornecedor trata com uma nomenclatura, cada cliente também tem sua nomenclatura aí no sistema técnico diferente. E o Factor recebe essa informação também. Por quê? Se você compra ele natural, você precisa transformar ele na cor do seu projeto, né? Se a sua obra é branca, se a sua obra é aço inox, tudo mais, você precisa transformar esse perfil na cor que está pedindo na sua obra. Para que o Factor te ajude nisso, ele já pede para você comprar da cor que você vai comprar mesmo, que é natural, e na frente aqui ele já marca a cor que você vai usar. Mas em que momento isso acontece? Sendo que eu falei que eu tenho controle de produto variante, certo? Então eu tenho por exemplo, essa baguete aqui, natural 6.000, mas eu preciso ter a variante dela na cor que eu preciso para fabricar, certo? Se o Factor faz a gestão do estoque de acordo com o produto, se no momento da integração ele cria essa variação de cores, essa variação de tamanhos, em algum momento eu preciso que o meu estoque fique na cor da minha obra. Então, neste momento de comprar, estou comprando natural. Mas aí nós temos uma outra ferramenta que nós chamamos de ordem de produção, de beneficiamento, que é o beneficiamento da cor do perfil, para fazer a gestão do estoque e fazer com que esse produto saia o saldo dele na cor natural, que é o saldo que você comprou, e entre na cor que você precisa através do encerramento dessa OP que a gente chama. Onde que ela fica? Estoque, ordem de produção.
Nossa, Jéssica, mas a ordem de produção não é aquela opção de produção lá na hora de integrar? Sim, só que no momento de eu integrar estoque, indicando que o meu produto vai ser comprado natural e vai ser beneficiado, o Factor cria para mim aqui essa ordem de produção do tipo beneficiamento. Então, nós temos vários tipos de ordem de produção que nós veremos aí no próximo encontro. E esse tipo específico chamado beneficiamento é usado para trocar a cor do seu perfil. Então, vamos pegar aqui essa baguete, por exemplo, vamos visualizar ela. O que o Factor criou para nós? Ele está indicando aqui, ó, que a baguete, ela precisa estar nessa cor, que é o aço inox escovado no tamanho 6.000, uma barra. E qual cor que você deve ter no estoque? Eu devo ter no meu estoque essa baguete natural 6.000. Então, interpretando a tela, eu estou comprando natural, mas eu vou, quando voltar do meu beneficiador, né, quando esse produto, se for uma triangulação, né, se você compra e já manda direto lá pro terceiro ou não, você vai receber esse produto já na cor, né? Quem vai pintar para você vai ser esse terceiro que trabalha com você. Então, a hora que ele te enviar na cor certinha, você vai encerrar esse registro aqui de ordem de produção de beneficiamento e o Factor vai tirar o saldo natural e vai entrar o saldo aço inox escovado no tamanho 6.000. Então, se eu abrir o cadastro dessa baguete, vou abrir aqui para vocês. Eu tenho que ter duas variantes para ela, que é as variantes que vocês estão visualizando. Então, eu tenho a variante natural 6.000, que é a variante que eu compro, e eu tenho a variante aço inox escovado 6.000, que é a variante que eu vou usar na minha obra. Lembra que eu falei? Toda vez que eu integrar, ele vai criar uma cor, um tamanho novo, de acordo com o que eu preciso. Então, essa informação aqui precisa estar dentro do cadastro do produto para nós termos uma ordem de beneficiamento com essa informação aqui, trocando o saldo do estoque. Então, nada mais é que gerar um registro de ordem de produção para você gerenciar o saldo do seu estoque. Por isso que essa OP, ela vem na integração de estoque, junto com a necessidade do que você precisa comprar. Porque faz parte do seu processo de compras, né? Então, geralmente, você compra natural e depois você pinta, tá dentro do seu processo de compras ainda. Não partiu para o processo de produção. Neste momento, ainda está no processo de comprar. Gestão do seu estoque. Certo? Só para a gente entender o que é uma ordem de produção de beneficiamento, por que ela é gerada aqui na integração e por que eu tenho o meu perfil aqui no natural. Se eu abrir o meu perfil, a minha solicitação de compra, eu tenho aqui dentro da minha solicitação de compra, eu tenho a aba rateio de projeto para saber em qual projeto eu vou usar esse perfil. E eu tenho aqui também rateio de ordem de produção e anexos. Esse rateio de ordem de produção, ele vai amarrar a sua ordem de produção em outra solicitação de compra que eu já vou mostrar para vocês entenderem. Deixa eu fechar aqui. Então, eu tenho aqui os meus perfis. E aqui embaixo eu tenho um item chamado serviço de pintura. Aço inox escovado. O que seria isso? Se eu preciso da obra nesse tamanho, nessa cor que vocês colocam tudo lá no 100, o Factor precisa fazer gestão disso, certo? Se eu estou pedindo para comprar natural, porque eu compro natural e depois eu mando pintar, vocês não pagam esse valor da pintura? O seu beneficiador, ele não emite uma nota de serviço da quantidade de quilos que ele pintou para você? Ele não cobra isso, certo? Ele te emite aí uma nota da quantidade de quilos que ele pintou da cor que você pediu e manda uma nota aí acompanhando todas as barras já pintadas que nós chamamos de nota de remessa e retorno, tá? Para o Factor gerenciar essa compra também, ele cria essa solicitação de compra com o total de quilos
que ele está precisando na obra nessa cor. Então, nós temos aí alguns perfis que vão ser usados na cor natural, por exemplo, contramarca, nós temos aí que ele vai ser usado na cor natural, então ele não tem ordem de produção para trocar a cor dele, por isso que a quantidade de quilos está menor, né? Como a gente viu no relatório, o relatório estava 80 e poucos quilos, aqui está 76. E aqui que eu queria mostrar para vocês, aqui na aba rateio por ordem de produção, eu sei que esse total de 76 quilos corresponde a todas essas ordens que eu preciso trocar a cor delas. Então, todo mundo que está aqui, ó, OP96, OP97, todo mundo que está mostrando aqui é uma ordem de produção para fazer a troca da cor, certo? E aí eu consigo fazer a conferência, né, da quantidade de quilos que corresponde ao que está pedindo para pintar e quantas barras corresponde esse quilo. Então, ó, você tem as duas informações numa tela só. Quando a gente for lá para o treinamento de amanhã, na parte de comprar, vocês vão enviar essas informações para cotação, pedido de compra, e a gente vai entrar com uma nota aí de recebimento para concluir aí a compra do serviço. Belezinha? Então, é por isso que o Factor cria esse tipo de registro aí, que não é um produto, né? É um serviço aí para nós. Prontinho. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, continuando, seguindo aqui o próximo assunto, dentro dessa obra ainda, compartilhar a tela do 100 aqui novamente, é outro tipo de integração que nós temos, né? Nós temos aí a integração indicando que o meu perfil vai ser comprado na cor que ele está pedindo na obra. Se você tem um fornecedor que já envia com valor acessível na cor que você precisa, não compensa você comprar natural e mandar para um terceiro beneficiar. Então, vou trocar aqui, deixa eu só trocar aqui o projeto rapidinho. Tá? Vou vir aqui em exportar, esquadrias para o Factory, opção estoque, lembrando. E aqui entra essas opções que eu tinha falado no começo, que eu ia mostrar depois. Origem dos perfis. Vamos clicar nela para ver? Então, aqui, comprado já com tratamento, comprado natural e beneficiado. Quando você abre pela primeira vez essa tela, ela vem aqui a opção comprado, natural e beneficiado, que é o exemplo que eu acabei de mostrar. Solicitação de compra natural, ordem de produção de beneficiamento para trocar a cor no meu estoque, né? Sair a cor natural e entrar a cor da minha obra. Se você compra o perfil já na cor que você precisa, você vai trocar essa opção aqui, ó, para comprado já com tratamento. Aí tem um atalhozinho aí do sistema, Ctrl R. Você vai colocar, lógico, nos produtos que você vai comprar com cor. Se forem todos, essa facilidade aí de Ctrl R do teclado já ajuda você a passar todo mundo para a mesma opção. Comprado já com tratamento. Vou aceitar e vou enviar essa informação aqui lá para o Factor. Vamos compartilhar aqui a tela do Factor enquanto isso. Tá? O SEI já enviou as minhas informações. Vamos lá no Factor para ver como que ficou. Então, vamos puxar aqui o relatório. Relatório, log de integração detalhado. Agora eu estou usando no projeto 2, tá, gente? Para a gente ter todas as informações certinho no sistema. Vamos clicar aqui para ver grupo de perfil. Aí está. 1111, ó, acabei de fazer a integração. Então, gerou aqui meu perfil para comprar na cor, ó, tá vendo? Lógico, tem alguns que não tem cor, vai ser usado natural mesmo. Mas olha aqui, ó, trilho branco brilhante, tampa, fosco, trilho branco brilhante, batente branco brilhante, montante, baguete branco brilhante, travessa, estão todos na cor já.
Então, isso indica para mim que aquela opção que eu marquei, o sistema respeitou e gerou para mim. E olha só, ele só gerou solicitação de compra, ele não gerou mais ordem de produção. Vamos ver? Vamos clicar aqui em estoque, ordem de produção. Vamos filtrar aqui o projeto 2. Ó, não gerou nada para mim de ordem de produção. Por quê? Porque eu já vou comprar na cor que está pedindo. Então, para que eu vou ter uma ordem de produção para trocar a cor de uma coisa que já vai vir na cor, certo? Então, em compra, solicitação de compra. Vamos filtrar aqui o projeto 2. Vamos ver só perfil para ficar mais fácil. Aqui, ó, meus perfis. Todos na cor que eu preciso já, ó. Vamos abrir um aqui. Ó. Baguete, RAW 9003, 6.000. Então, no outro exemplo, ia aparecer baguete, natural 6.000. E agora já pedindo para comprar direto no branco brilhante. Essa é a importância da variante no Factor, para ele ter várias opções de trabalhar com o mesmo código. Tá bom? É isso aí. Ele gerou também a integração dos componentes, ó. Pediu para mim aqui todos os componentes. Se eu abrir um componente e vir aqui no rateio por projeto, que é aquilo que aparece lá no relatório do log, aqui está minha obra, meu item, que eu vou usar esse fecho. Então, qual item que usa esse fecho? A janela de correr 4 folhas usa esse fecho, lá dentro da tipologia do SEI, né? Ele só copiou para cá. Então, você consegue saber certinho o que comprar para qual produto comprar. Vou pegar aqui um outro item. Ó, esse item, ele é usado nos 2 produtos, J1 e J2. E a quantidade que você usa em cada item. Então, por isso que nós temos aí o rateio por projeto. Então, eu tenho a quantidade total, ó, vedação superior, eu tenho a quantidade total 3, que eu preciso desse material. E aí eu consigo saber que eu vou usar 1 para J1 e 2 para o J2. É o rateio por projeto que a gente chama. Então, você tem esse vínculo do seu projeto no módulo inteiro de compras, no módulo de estoque, e aí faz com que você consiga ter essa informação por projeto, certinho. É isso aí, pessoal. Esse é um tipo de integração aí, onde eu compro meu material na cor que eu vou usar. Só mudar a origem lá do perfil. E a terceira integração que eu vou mostrar para vocês, dentro desse mesmo conceito de enviar pela obra principal, é a integração aí quando o material não é de vocês. Vamos supor aí aquela situação bem comum que a gente conhece, né? De que você tem um material, você tem uma obra, né? Você fechou uma obra com seu cliente e você vai comprar todo o material em nome dele. Ele vai pagar o material direto para o fornecedor, ele vai pagar o beneficiamento direto para o beneficiador e você só vai cobrar aí a sua industrialização do produto final. Quando a gente tem essa situação, o Factor controla também, que nós chamamos de triangulação, né? Operação triangular aí dentro do mercado esquadria. Quando eu tenho essa operação, fiscalmente, é orientado que todo esse material que a gente comprou, ele seja controlado separadamente, porque ele não é meu, eu não posso colocar ele no meu estoque, certo? Se eu fizer uma integração normal para esse tipo de processo, ele vai reaproveitar material do meu estoque, igual a gente fez aqui no primeiro exemplo, e ele vai usar o mesmo código que o seu. Vai bagunçar o seu estoque, né? Vai tentar sugerir materiais aí que são de vocês, sendo que, na verdade, você precisa comprar tudo. Para que o Factor não te atrapalhe nesse gerenciamento especial aí, que é o processo triangular, a gente tem um processo de envio com a flag terceiros, que nós chamamos, né? É um tipo de integração indicando que todo o material que está sendo enviado para o Factor é de terceiro, tá? Então, lá no 100, deixa eu vou abrir uma obra enquanto isso aqui. Aqui no 100 eu vou indicar que esse material não é meu. Como que eu indico isso? Vamos abrir o 100 aqui?
Então, aqui está meu 100. Peguei um outro projeto para a gente trabalhar tudo separadinho. Então, peguei o projeto 3 aí. Então, dentro do 100, eu vou, na hora de enviar aqui, ó, exportar esquadrias para o Factory, estoque. Eu vou vir aqui em cada quadradinho desse, lembra que eu falei que eu vou mostrar depois? Origem dos perfis. Eu vou marcar aqui, ó, flag terceiros. Então, por padrão, ela vem desmarcada, tá, pessoal? Por padrão, ela sempre vem desmarcada. Mas a gente vai marcar ela e usar o atalho do Ctrl R para replicar para todo mundo. Então, eu vou marcar que todos esses perfis são de terceiro. Todos os meus componentes são de terceiro. Tem que estar marcada a flagzinha em cada linha, tá, gente? Então, fica a dica aí para usar o Ctrl R, que ajuda bastante aí. E todos os vidros são de terceiro. Quando eu faço isso, o Factor vai receber esses materiais como se eles fossem terceiro. Então, vamos exportar aqui para o Factory. Vamos abrir aqui o Factory enquanto isso. O 100 está terminando de enviar aqui. Prontinho, vamos lá. Então, aqui no Factor, o que ele fez, né? Vamos puxar o relatório do log de novo? Relatório, log de integração detalhado. Vamos usar o projeto 3 agora, tá, pessoal? Opa, deixa eu puxar aqui só a integração de estoque. Tá vendo aqui, ó, meus perfis? Tá vendo o código dele? T tracinho, T tracinho, T tracinho, T tracinho. E aí começa o código do produto. O que o Factor fez aqui para nós? Ele criou novos produtos com a letra T e um tracinho antes do código. Para quê? Para que você tenha, por exemplo, essa travessa. Eu tenho o código da minha travessa, aqui está no meu estoque, e eu tenho o código da travessa que é do meu cliente, está aqui na minha empresa. Não é meu. É uma travessa que eu estou comprando em nome dele, então é um produto de terceiro. E aí, o que ele fez? Ele criou um produto para cada item que estava na lista lá na hora de importar. Mesma coisa aqui. Vamos filtrar aqui para os nossos. Ah, peraí, deixa eu só excluir aqui a necessidade. Eu já tinha integrado esse material, e aí quando eu enviei, vocês estão vendo que no relatório não apareceu os componentes, né? Porque os componentes eu não excluí, só excluí os perfis. Então eu vou enviar de novo para o Factory, que é bom aí para vocês analisarem aquilo que eu falei, né? Se o produto já está no Factor, a integração não gera nada. E é isso que aconteceu. Eu só havia excluído o perfil, ele só criou lista de perfil para mim, ele não criou lista de componente. Vamos voltar lá no relatório? Ó, aqui está meus componentes. Todo mundo com tracinho, tá vendo? Ó, T, ó, fecho, concha, ó, o tracinho aqui na frente. Vamos abrir o cadastro dos produtos para a gente ver? Então, aqui no cadastro, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. FEC 11. Ó, estão vendo? Eu tenho um produto dele sem o T e um produto com o T. Vamos abrir aqui para ver o que tem de diferente no T? Aqui, ó, ele marcou a opção produto de terceiro. Ele cadastrou o mesmo material, só que ele acrescentou aqui a letra T na frente.
e marcou a flag de terceiro. Por que o Factor faz isso? Ele cadastra esse produto para você controlar ele separado, que nem eu já havia falado. Mas essa flag aí, produto de terceiro, é para você não controlar o custo do material. O material não é seu, você não precisa gerenciar o custo dele, certo? Você vai gerenciar o custo dos materiais que estão no seu estoque, que você comprou para a sua empresa, que estão lá no almoxarifado. Um material que você está usando para fazer um processo de industrialização, que no caso você comprou em nome de uma pessoa, no caso de um terceiro, que é o seu cliente, sua construtora aí que você trabalha, esse material você não precisa gerenciar o custo dele, somente as quantidades. Então, essa flag produto de terceiro faz com que o Factor não gerencie custo e não atribua custo para esse produto dentro do estoque. Então, se você puxar os relatórios de estoque, quando a gente começar a usar as movimentações, esse produto só vai estar movimentando quantidade. Você precisa enviar um relatório para sua contabilidade do seu balanço de estoque aí, anual, mensal, esse produto não vai entrar como valor, tá bom? É por isso que o Factor faz essa gestão e cria um produto só para marcar essa flagzinha aí e você controlar separadamente. Então, como vocês podem ver, é uma cópia do cadastro, só que ele vem com um Tzinho na frente. Esse é um tipo de integração também, tá, pessoal? Essas são as integrações que eu tinha para mostrar com a obra fechada com o cliente, integrando tudo de uma vez, com a medida de orçamento, tudo que eu preciso comprar, aquela obra que você precisa começar a agilizar a compra antes mesmo de começar a medição e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês agora outros dois tipos de integração, tá? Eu vou preparar aqui uma obra, vamos pegar aqui, deixa eu trocar uma obra aqui no 100. Vamos para a obra 4. E aqui no Factory, vamos acessar o 100 lá. Eu vou trocar minha base do Factory para mostrar o exemplo para vocês exatamente como que o Factor se comporta nessa situação. Então, esse é o tipo de integração mais comum que a gente tem, né? Comprar de uma vez para todos os meus projetos. Para todos os meus produtos. Esse outro exemplo que eu vou mostrar agora é quando eu vou comprar por obra de produção, que é a situação em que eu tenho mais de uma obra de produção e eu vou comprar aí separadamente, né? Por exemplo, não tenho espaço físico para guardar todo o material da minha obra. Como que eu faço, Jéssica? Nesse caso, você geralmente vai comprando conforme a obra vai avançando para você ir entregando aí para o local da obra, já ir instalando, e aí sobra mais espaço para você armazenar o novo material que está chegando. E aí, com isso, vocês se planejam dentro das compras para que os materiais cheguem nas datas conforme a produção for andando, certo? Essa é uma situação bem comum também, que a gente auxilia aí os clientes. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês. Então, eu tenho um projeto aqui, ó, com duas PRODs, PROD 1 e PROD 2. Então, eu vou fazer a integração das duas separadamente, para vocês entenderem como que o Factor se comporta nessa situação. Por quê? Nessa primeira fase que a gente viu, fechada com o cliente, eu estou pedindo tudo. Então, se eu tenho aí 30 janelas, ele vai pedir para comprar fecho, roldana para as 30 janelas. Por exemplo, para a porta, alguma coisa assim. Eu vou pedir para comprar para as 30 portas, para as 30 janelas, tudo que tá na minha lista de componentes de perfil. Nessa situação, eu só posso comprar o que eu coloquei na minha prod. E aí o Factor tem uma opção parametrizada, claro, por isso que eu troquei de base de dados, onde nossos consultores estão disponíveis aí para ajudar vocês nessa parametrização. E o Factor passa a entender a prod e não mais a obra principal. Fica aí uma dica que é muito importante. Uma vez que você integra por obra fechada com o cliente, você não pode mais integrar essa obra por outra opção, sendo por prod, por etapa, que é outra fase que a gente vai ver depois. Você tem que seguir até o final com essa integração. E o Factor, ele é parametrizado, então
Vocês passam para nós qual é o formato que vocês usam, a gente deixa o Factor configurado para trabalhar desse jeito. Então, se a forma de usar está diferente do que está configurado, vocês precisam de uma nova consultoria para a gente trocar aí, pode ser no suporte ou até mesmo consultor. É muito importante que esteja configurado exatamente como a empresa trabalha, porque vai impactar aí no estoque, vai impactar em várias coisas, cadastro, tudo certinho, vai impactar em várias informações do Factor, o formato como vocês escolheram trabalhar, beleza? Então, vou selecionar aqui minha Prod 1 e vou exportar ela para o Factory. Deixa eu só trocar com uma configuraçãozinha aqui antes. Exportar, esquadrias para o Factory, estoque, integração normal, tá, gente? Eu quero mostrar para vocês como que fica a questão aí das necessidades. Vou mandar exportar e vamos acessar o Factory aqui. O SEM está enviando lá as informações. Belezinha. Vamos para o Factory. Vamos puxar aqui. Vamos primeiro pelo modo de compras, né? Compra, solicitação de compra. Vamos filtrar aqui. A gente está usando o projeto 4. Estão aqui, ó, todos os meus materiais, ó, 41 solicitações de compra, tá? Vamos voltar lá para o SEM rapidinho? Então, aqui, ó, PROD 1, tenho quantidade 2 e quantidade 5. E PROD 2, também tem quantidade 2 e quantidade 5. Então, no total, eu tenho 4 maxiar para produzir e 10 janela para produzir. Como não cabe tudo na minha empresa, eu dividi para produzir parte agora e parte depois. Então, eu vou comprar agora e depois eu vou comprar o que faltar. Certo? Então, por isso que eu tenho PROD 1 e PROD 2. Vamos enviar a PROD 2 para o Factor também? Esquadrias para o Factory. Estoque, ó, selecionada a PROD 2. Vamos exportar aqui. Vai estar enviando tudo lá para o Factory. Dados importados. Então, beleza, ó. Tinha 41 solicitações de compra. Foi para 82, né? Fiz um exemplo bem simples, né, pessoal? Peguei o mesmo produto, dividi a quantidade deles em PROD 1 e PROD 2 para ficar algo mais fácil de vocês visualizarem. Então, se eu vim aqui no Factory, aqui estão todas as minhas solicitações de compra, cada uma para sua PROD. Como que eu sei, Jéssica, qual é a solicitação de cada PROD? A gente tem um filtro aqui, ó, estágio. E aí eu tenho aqui, ó, estágio PROD 1 e PROD 2. Tá vendo? Vou selecionar aqui minhas 41 solicitações de compra para PROD 1. E vou selecionar a PROD 2. Tenho 41 também para PROD 2. Vamos olhar pelo relatório para a gente conferir lá com o SEM. Então, vamos vir aqui no nosso relatório que nos ajuda aí. Selecionar a obra 4. E vou selecionar aqui que eu quero ver só da PROD 1. Certo? Aqui está. Vamos fazer a conferência com o SEM? Guarnição, Ciguá 007 aqui, ó, PTO. Deixa eu abrir aqui o SEM, pegar um relatório aqui da PROD 1. Compartilhar aqui com vocês. Então, aqui, ó. Lá, lá no Factory, deixa eu dar uma espiadinha aqui, tá pedindo um rolo. Aqui no SEM, deixa eu achar ele aqui.
Aqui, ó. GUA 007 PTO. Tá vendo? Um rolo, certo? Vamos pegar um outro para a gente conferir, que tem uma medida um pouquinho mais variada. Por exemplo, aqui, ó. Chumbador alumínio multiuso. 78 peças. Ó, Chum 00838 FCO. Vamos procurar ele lá no Factory? Aqui tá o Factory. Chum 008 FCO. Tá aqui, ó. Tá vendo minha mãozinha aqui, ó? 78 peças. Então, ele tá olhando somente a necessidade da PROD 1. Tá? Vamos voltar lá no 100? Fechar o relatório aqui. Peraí. Então, aqui, ó, tem a PROD 1, tem a PROD 2. Então, esse Chum... Cadê ele aqui, que eu já perdi ele? Esse Chum 00838, 78 peças. Se eu pedir para ver um relatório da obra fechada com o cliente, que é a principal, que está entrando aqui, ó, 4 maxiar e 10 janelas, se eu puxar um relatório aqui de componente, estamos visualizando aí meu relatório de componente, aqui, ó, ele, ó, Chum 00838, tá pedindo 156 peças. É isso que eu queria mostrar para vocês. A integração por prod, ele vai só mandar para o Factor a necessidade do que você colocou naquela prod. Então, se você diminuiu a quantidade do item, ele vai colocar proporcional àquela quantidade do item. Se você não colocou um material nessa prod, né? Por exemplo, estou produzindo somente janelas, depois eu vou fazer as portas, algo assim do tipo, ele vai mandar a necessidade do que está na prod. Tá, gente? Lembrando que, gente, é muito importante isso que eu vou falar agora. Quando eu venho aqui, ó, editar minha obra no 100, aqui nos itens, tá vendo essa coluninha aqui, ó, calque? Essa coluna nunca deve estar desmarcada em nenhum item quando a gente trabalha com prod, tá? O Factor se encarrega de calcular a diferença que você vai enviar para ele ou não. Então, essa coluna tem que estar marcada em todos os itens. E se você quer enviar separado as suas prods, você tem que criar várias prods. Se você trabalha com prod, né? E você quer que o Factor enxergue em porções de quantidades, você tem que ter várias prods, igual eu fiz, prod 1, prod 2. Mas nunca desmarque a flag calc e envie para o Factor, porque achando que ele vai entender que aquele material não precisa gerar necessidade de compra, tá? Eu sei que vocês marcam e desmarcam essa opção no 100 por alguns motivos, que daí são assuntos técnicos, não vou saber responder quais são, que eu já vi alguns clientes trabalhando dessa forma, mas a partir do momento que você trabalha integrado com o Factor, essa informação não pode mais ser desmarcada, tá, pessoal? Ela sempre tem que estar marcada em todos os materiais. Então, se você tem uma obra aí com 50 tipos de tipologia, as 50 sempre devem estar marcadas. Jéssica, eu recebi alguns comentários que às vezes é comum a gente ver isso no suporte também, justamente isso. Às vezes o usuário de compras do sistema Factory aponta que, nossa, mas veio errado a quantidade, não está batendo, alguma coisa assim. Então, essa questão dessa flag calc pode ser um desses motivos, né? Pode, Porque porque a assim, gente isso. entende que no 100, quando a pessoa utiliza apenas o 100, ela acaba fazendo ali algumas coisas, usa o sistema de uma forma, mas a partir do momento Exatamente. que você implanta o Factory, vai trabalhar integrado, daí algumas regrinhas, né? Igual a gente viu na questão do primeiro treinamento, que a gente viu a questão de vendas, algumas regrinhas de cadastro, tem que começar a fazer, coisa que às vezes o técnico antes não fazia, algumas questões aí de conversão de unidade de medida que antes não se preocupava, mas agora precisa começar a se preocupar. Então, esse é um dos pontos que precisa se atentar também, né? A equipe de compras se alinhar bem com a equipe técnica. Exatamente, Paulo. Esse ponto aí que eu estou abordando, ele é muito comum numa situação da seguinte forma. Eu tenho minha obra prod e por algum motivo eu vou incluir uma quantidade a mais.
nesse material, nessa janela. Eu vou puxar uma quantidade a mais para eu fazer agora, só que eu já enviei para o Factory. E aí, o que as pessoas fazem? Elas desmarcam as demais tipologias achando que vai prejudicar o Factory. Mas não, vocês têm que deixar todas as tipologias marcadas, ajusta a quantidade dessa tipologia que você vai produzir a mais, e o Factor vai criar somente a diferença dos componentes, dos perfis, para você chegar na produção total dessa prod que você está enviando para ele. Tá? Então, essa é uma observação aí para quem trabalha com prod. Certo, Paulo? Certo. Agora a gente vai ver aquele outro tipo de integração, né? Isso. Então, só para a gente finalizar, voltar aqui no Factory. Então, voltando aqui no Factory, aqui em solicitação de compra, por exemplo, vocês sempre vão trabalhar aí com a nomenclatura de estágio. Então, uma prod lá no sistema do SEM, ela é chamada de um estágio dentro do Factory. Então, eu tenho o meu projeto, e o meu projeto tem o estágio de pedido, que é meu pedido de venda, meu estágio de obra produção 1 e obra produção 2, que vem aí com a underline prod. Quando vocês vão criar a prod, vocês nomeiam o nome que o código que vocês querem usar. Então, no Factory, eu tenho, se eu selecionar aqui, ó, para não mostrar por prod, mostrar total, vou ordenar aqui por produto. Então, por exemplo, eu tenho esse fecho aqui, ele vai aparecer para vocês 2 vezes, em 2 solicitações de compra, já lembrando que você está enviando a necessidade do que você precisa parcialmente, tá bom, pessoal? Era esse o exemplo que eu tinha para mostrar aí, referente à obra prod. É muito simples de trabalhar, só não esqueçam de nunca desmarcar o calque. Vou abrir aqui mais uma obra do SEM para a gente fechar o último assunto do treinamento, que é a integração por etapa, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do SEM com vocês, enquanto eu troco a minha telinha do Factory, que agora eu vou usar uma outra base de dados para mostrar para vocês. Por que eu estou usando várias bases de dados? Porque uma vez configurado, vocês não podem simplesmente optar por mudar. Olha, Jéssica, essa obra eu fiz por etapa, a próxima obra eu faço por prod, a próxima eu faço fechado por cliente. Porque tudo isso depende de uma parametrização que é feito por nós, da Factory, para que vocês consigam chegar nesse resultado que eu estou mostrando, que são 3 tipos de resultados totalmente diferentes, tá, pessoal? Por isso que é importante vocês nos comunicarem se precisar mudar a forma de integração. A gente vê bastante problema com isso também. O Paulo tá aí para complementar, se ele quiser, enquanto eu vou configurando a base aqui. Essa situação acontece bastante de trocar a forma de integração sem alterar as configurações do Factory. Um dos cuidados, né, que nós devemos sempre ter se você começa a administrar suas obras de uma forma, você tem que parametrizar isso no Factory para que a integração ocorra aí da forma correta e o sistema entenda aquilo que já foi integrado com aquilo que ainda está faltando, né? Então, se você colocou seu parâmetro para seguir o controle por estágio, então todas as obras você tem que seguir dessa maneira. Se você depois você vai colocar outra forma que a Jéssica vai mostrar aí, para controlar por etapa, as obras você tem que tá seguindo aí dessa maneira. Então, é sempre aquilo que eu falo, a equipe de compras tem que andar muito alinhado com a equipe técnica e entender a forma que está ocorrendo essa integração, tá? Isso mesmo. É isso aí, Paulo. Vamos concluir aqui nossa última integração, pessoal. Se vocês perderam alguma coisa, algum momento aí ficou um pouco rápido, a gente está gravando o vídeo e vai disponibilizar para vocês depois, tá? São vários detalhezinhos cada tipo de integração, então às vezes acaba passando alguma coisa aí e não deu tempo de anotar, tá bom? Então vamos para o tipo de integração que nós chamamos por etapa. É uma outra forma de trabalhar que nós temos alguns clientes que utilizam
E essa forma é diferente da PROD. Por quê? Aqui no sistema do SEM, eu tenho somente uma PROD. Então, eu tenho a minha obra fechada com o cliente e eu tenho uma PROD. E dentro dessa PROD, eu tenho etapas, que é uma opção que o SEM fornece aí para vocês trabalharem. Eu já vi muitos clientes usarem essa situação em obras de prédio, por exemplo, né? Fazer primeiro andar, segundo andar, às vezes separa assim, dessa forma, por etapa. Então, mantém uma obra cheia de produção, porém vai entregando aí para o seu cliente em fases, né? Em etapas, conforme a capacidade que vocês têm de produção e armazenamento aí dos materiais. E essa é uma forma que o Factor também consegue receber a necessidade por etapa. Então, selecionamos aí a obra PROD, mostrar aqui para vocês, ó, vamos editar aí a obra. Agora, nós vamos usar aí a questão do calque, marca e desmarca calque. Eu sei que é confuso, pessoal, mas são conceitos diferentes e é por isso que nesse momento agora a gente pode usar. Mas ainda assim, tem que usar com consciência. Por quê? Porque esse marca e desmarca calque aqui, ele não pode estar marcado somente em um item da etapa. Então, por exemplo, eu vou enviar para o Factory agora a nossa etapa 1. Então, eu tenho 2 itens como etapa 1 aqui, certo? Eu também peguei uma obra simples, desmembrei a quantidade em etapas para ficar bem legal e simples a visualização para vocês do resultado. E aí, eu vou marcar aqui etapa 1, vou gravar, né? Gravar minha obra. E eu marquei nos 2 itens. Calculo ela, né? Calculo ela por etapa e vou enviar para o Factory. E a minha base do Factor está preparada para receber informação desse jeito, tá, gente? É a base do Factor que vai entender se é por etapa, se é por prod ou se é fechado com o cliente. Vou colocar aqui para enviar para o Factory. Ele está enviando aqui, vamos acessar o Factory. Pronto, já enviou. E aí aqui no Factory, eu tenho aqui na minha tela de solicitação de compra o filtro por etapa também. Então, se eu abrir aqui, filtrar aqui minha obra 5, está aqui, eu já tenho a minha etapa aqui, ó, etapa 1, 2 ou 3. Qual é a etapa que eu acabei de enviar? Etapa 1. Então, se eu filtrar, vai mostrar para mim os registros da etapa 1, certo? Eu vou fazer o envio da etapa 2, vamos voltar lá para o SEM, e aí eu venho aqui no SEM novamente, edito a minha obra. É um pouquinho mais chato de trabalhar, né, pessoal? Dá para fazer por aqui também, né? Seleciono aqui etapa 2, ele já filtra para mim todos os itens da etapa 2. Calculo ela. Por que eu calculo sempre, né? Porque nesse caso ele só vai calcular os itens marcados. Então ele está me dando os valores aqui do item que eu marquei. E vou enviá-la para o Factor também, a informação. Opa, cliquei aqui na opção errada. Vamos lá para o Factory. Esperar ele enviar aqui. E aí, quando eu seleciono etapa 2, aqui estão os meus itens da etapa 2, certo? E aí eu faço o envio da etapa 3, ó. Etapa 3 eu não tenho nada ainda. Eu preciso fazer o envio lá no sistema técnico da etapa 3, certo? Como que eu sei que a necessidade está certa da etapa 1, por exemplo? Mesma coisa, ó. Vou desmarcar a etapa 1 e etapa 2. Vou ordenar aqui por produto. Ó, por exemplo, aqui, ó, RA 347, está pedindo 2 vezes. Tá vendo? 2 solicitações de compra diferentes. Por quê? Estão em etapas diferentes. Então, se eu puxar aqui meu relatório de log, vou puxar aqui. Tipo de integração de estoque.
Vou marcar as duas aqui, que eu acabei apertando errado, enviei produção também. Aqui no grupo, vamos marcar aqui para a gente ver o perfil, né? A gente conferiu o componente na outra. E aí eu tenho o filtro de etapa aqui, ó. Seleciono o meu projeto. Qual a etapa que eu quero ver? Só a etapa 1. Então, olha aqui. Aqui estão os meus perfis, ó. Total de 81 quilos, 594. Vamos lá para o 100? Eu vou, aqui no sistema do 100, eu vou trocar aqui para a etapa 1. Ó, somente etapa 1, calculou aí a obra. Relatório, perfis, pegar um relatóriozinho simples. Total, ó, 81 quilos, certinho? Se eu puxar o relatório de todos os itens, né? Vamos editar aqui. Vamos marcar as 3 etapas. Ó, o valor da minha obra vai aumentar aqui. Ó, aqui já aumentou. Se eu puxar um relatório de perfil da obra inteira, 269 quilos, certo? E da etapa 1, tá pedindo para mim só 81 quilos, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos vir aqui no Factory. Deixa eu só enviar aqui para também a etapa 3, para a gente ver também os totalizadores. Vou enviar só a etapa 3. Tá enviando, vamos lá pro Factor. Então tá aqui, né? 81 quilos, porque eu filtrei a etapa. Vamos tirar o filtro da etapa? Vamos pedir para ver as 3 etapas? Ele vai mostrar separadamente, né? Porque a gente integrou junto, a gente integrou separado. Deixa eu ver se aqui embaixo ele vai me dar um total. Ó, 140, 72 e 81. Se a gente somar aí esses quilos, vamos pegar um relatório de compras aqui. Solicitação de compra. Vamos pegar aqui para a gente ver aqui do projeto 5. Aqui. Deu um pouquinho a mais aí, porque daí a gente integrou aí a parte do serviço aí, né? Daí já também tem o quilo aí do serviço. Mas tá aí, tá, pessoal? Se eu colocar aqui para ver só a etapa 3, por exemplo, 140 só da etapa 3, tá? Então, o que ele faz? Ele faz essa separação aí para nós em várias etapas, para que você consiga gerenciar a sua única prod, né, em fases. Vamos falar aí como se fosse fases, né? Vamos conferir os componentes também. São gerados por etapas. Ó, aqui tenho todos os componentes. E aqui também, na tela de transferência de local de estoque, se esse material for reaproveitado do meu estoque como sugestão, tá vendo aqui, ó, coluninha de etapa, e eu consigo também aqui
Por exemplo, ó, vou mostrar aqui. Só quero ver o que está pedindo para eu transferir do meu estoque na etapa 2. E aí aparece aqui para mim somente etapa 2. Posso trocar aqui, ó, somente etapa 3. E aí aqui em ordem de produção, que é a parte aí do beneficiamento, selecionar aqui o projeto, eu também tenho o filtro da etapa, ó. Tenho um total de 47 ordens, né? Quero só ver 17 de beneficiamento, ó. Só 15 ordens de produção da etapa 2. Quero ver só da etapa 3. Tá vendo? Então, o Factor, ele cria esse nível a mais, que nós chamamos de etapa, assim como tem o nível do estágio, de acordo com a etapa que vocês enviam do sistema do SEM. É isso aí. Então, essas são as 3 formas de integrar. Claro que na primeira integração eu mostrei como integrar para produto de terceiro, né? Compra já na cor. Mas essas opções também estão disponíveis aí nas integrações por prod e por etapa também, que no Factor a prod é chamado de estágio e a etapa é chamado de etapa mesmo. Então, se eu vim aqui em projetos, eu abri o cadastro do meu projeto, aqui ó, tenho as etapas, ó. Tudo é amarrado no Factor, conforme o SEM vai enviando, o Factor vai se encarregando aí de criar esses vínculos para que ele possa amarrar nas movimentações do sistema. Certo, Paulo? Tem alguma coisa a acrescentar? Certo. Bom, sobre essa questão aí das etapas, para esclarecer para algumas pessoas aqui, que fizeram alguns apontamentos, então, definir se vai trabalhar para essa questão de etapa, essa segunda forma que você mostrou, ou pela questão lá da prod, né, do estágio, vai depender de como o técnico ele administra a obra dentro do sistema SEM, né? Isso. Se ele faz uma prod para cada fase da sua obra, então você vai ter que utilizar a primeira forma que você mostrou. Agora, se ele faz uma prod só, daí ele tem várias fases dentro dessa prod, mas sempre vai ser somente uma prod, daí ele utiliza esse segundo exemplo que você mostrou agora de pouco, isso? Exato. É a parte técnica que vai definir como que vocês trabalham, porque geralmente a parte técnica trabalha em conjunto com o pessoal de compras, que nem você falou. E ele já tem esse alinhamento antes mesmo de vir o Factory, né? É uma gestão que a empresa já faz, porque o SEM já permite eu gerenciar PRODs ou por etapa. A diferença é como que você quer que esses materiais sejam administrados no Factory. Então, tudo vai depender da forma, da cultura que a sua empresa trabalha, dependendo do tipo de obra que você pegue, né? Às vezes compensa trabalhar por PRODs, às vezes por etapa acaba facilitando mais, e dependendo do segmento, né? Se você às vezes trabalha com obras pequenas, elas às vezes compensa você comprar tudo na medida de orçamento, ou às vezes dependendo da urgência, os prazos que vocês trabalham aí com os clientes. Então, tudo isso que a gente está explicando é uma cultura que vocês já possuem no sistema técnico e a gente só precisa entender melhor e deixar o Factor parametrizado para receber da forma como vocês desejarem, tá? É só isso que eu tinha para pontuar. E essa questão aí de como trabalhar realmente é muito importante que vocês sempre passem para nós, se vocês mudarem a forma, para que a gente altere o Factor para que ele não se perca aí nas informações. Certo. Bom, outro ponto também que algumas pessoas levantaram aqui, é muito comum, principalmente envolvendo a questão aí de perfil, as pessoas comprarem um pouquinho a mais, né? Porque sempre acaba matando, né? Uma peça, cortou errado. Então, de repente, o sistema mandou comprar 10, eu vou comprar 12 barras. Então, não tem problema nenhum da pessoa ir lá na solicitação de compra e aumentar manualmente ali Isso. a quantidade. Mas também, eu não sei agora de cabeça, Jéssica, se na versão Smart tem aquele parâmetro onde a gente coloca uma porcentagem ali que já vem um pouquinho a mais na hora de fazer a integração. Se não der para mostrar agora, a gente mostra amanhã,
Não tem problema. Não tem... Bom, a gente vai abordar esse assunto amanhã na questão de compra, então amanhã a gente vê sobre essa questão. Mas tem um parâmetro que também você já pode colocar isso, mas daí fica padrão para todos. Então tem que ver se de repente não vale a pena a pessoa na mão mesmo colocar um pouquinho a mais somente daquilo que ela realmente quer. Mas amanhã a gente vai abordar o processo de compras em si, a questão de solicitação, cotação, aprovação e pedido. Por gentileza, Jéssica, eu queria pedir que você abre lá o portal do cliente para mostrar para o pessoal os webinars. Cada webinar que a gente está fazendo está sendo gravado. Então, se você assistiu o webinar de hoje, mas não assistiu os anteriores, que a gente abordou a questão de vendas, faturamento, financeiro, vai abrir aí o portal. Se você clicar no sistema ali em ferramentas, daí tem aquele botão laranja, portal do cliente, daí vai abrir um site. Vai dar para mostrar aí? Sim, só um minutinho que tá carregando a página aqui. Certo. Daí a hora que abrir o portal do cliente, tem aí isso, clica lá em Factory Webinars. Daí se você clicar em Webinars, vai aparecer os últimos webinars que nós fizemos, da semana passada, e o de hoje e o de amanhã, em breve a gente vai colocar aí também. Então, de repente, se você quer assistir novamente, quer chamar outras pessoas da sua equipe para assistir, para vocês debaterem junto, vai ter essa informação aí. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem clicar ali em Posso Ajudar para chamar o pessoal do suporte, tá? Bom, amanhã então nós vamos dar sequência aí com o webinar, às 10 horas também. Até o final do dia vocês vão receber no e-mail o link do Zoom para que vocês entrem aí na sala. E é isso aí, pessoal. Obrigado por cada um que assistiu o webinar, né, até agora. E amanhã a gente se encontra novamente. Obrigado, viu, Jéssica, pelo treinamento. Até mais. Obrigado a vocês aí pela presença. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.